Eu também concordo com essa fala do Claudinei. Eu acho que, desde que seja uma escolha minha, né, eu tenho o direito de ser o que eu quiser. Uhum. Mas quando eu sou obrigada a seguir um caminho, porque não existe um amparo de sociedade. E aí a gente começa a perceber assim, tá? A gente está falando da inserção, da inclusão nessas áreas, e quando eu penso em trazer isso para o meu contexto, né, para dentro da minha casa, como você está dizendo, né, segregando. A gente se pega realmente segregando, colocando, criando uma barreira ali e dizendo que, olha, o que você disse, até aqui você pode ir tranquilo, eu até aceito, mas daí para cá é melhor não vir porque essa coisa não vai funcionar. Vamos dizer assim, acho que nem é, pelo amor de Deus, nem é normais o tema, mas conservadoras mesmo, né? Conservador. Médico, advogado, engenheiro, a gente não pensa, né? A gente não pensa. Então, acho que uma coisa que, até resgatando um pouco do que a Gia havia falado, né? Então, acho que uma coisa para a gente que trabalha com recrutamento e seleção, né? Então, o recrutador, então, tem aquele descritivo da vaga, né? Então, do que é esperado da vaga, então, tem aquilo que é publicado, né? Então, eu quero um homem, quero uma mulher, né? Então, tem uma idade esperada, até porque há uma ética, né? Então, eu não posso publicar, por exemplo, né? Não quero uma pessoa obesa, né? Não quero uma pessoa idosa, né? Tem uma ética, né? Tem uma série de processos, né, judiciais, então tem até um texto padrão, né? Então, o perfil da vaga né? Isso estou falando dentro daquilo que é publicado. Porém, entre aquilo que o empregador tem aquela conversa de bastidor, tem aquilo, né, o implícito, né? Então tem aquilo que é esperado. Então tem uma diferença. Então aquilo que é publicado e aquilo que é acordado com o selecionador. Então, se já tem uma dificuldade para um público dito tradicional, né? Então, quais são as dificuldades hoje para essa população trans? Então, qual que é o ponto que eu sugiro? Então, se a gente já enfrenta dificuldades, então, e aí acho que uma outra coisa que a gente precisa também tomar um cuidado, né? Que eu fui nos escutando, né? Enquanto a gente gravava, eu acho que toda vez que a gente fala, né, da população marginalizada, a gente tem uma tendência a fazer uma associação com outras marginalidades, vamos dizer assim. Então, não sei se vocês perceberam, mas fatalmente a gente associou. Então, a gente fala do trans, eu já associei aos obesos, a gente associou ao deficiente físico. Então, por que a gente tem que fazer essa associação? Tem aquele discurso, né? Então, aquele discurso autoconsolador, né? Então tudo bem, a questão sexual do meu filho, da minha filha, porém tem que estudar, então, porém ele não pode ser drogado, porém ele não pode isso, não pode ser aquilo, mas espera aí, então eu estou falando de caráter, eu estou falando de orientação sexual, então eu acho que a questão que eu abordo agora é por que inconscientemente ou não a gente faz essas associações, né? Então, será, né? E acho que é algo que eu coloco para a gente discutir, né? Para a gente pensar, para quem está assistindo a gente também pensar isso. Será que o selecionador, será que o empregador também traz consigo no imaginário popular essas associações, né? Então, do trans, que é usuário de drogas, que é prostituído, que tem uma deficiência física e que não, ele provavelmente, ele possivelmente só está à margem da sociedade, mas quem está fazendo, quem está associando a figura dele todas essas coisas somos nós. Então, por que a gente também associa a caráter
todas essas outras marginalidades, né? É o termo propriamente dito. Né? Então, pensar sobre esse imaginário popular também acho que é muito interessante e que é muito sutil também, né? E acho que você dá uma pista. A gente falava em outro momento que a gente vai resgatar isso depois, da questão de como lidar com isso, né? E a gente vai ir entrando, inclusive, nas soluções. A gente não precisa entrar nisso agora, mas é porque eu fico pensando como então pensar soluções para os diversos setores, para os diversos casos de marginalidade, para tudo isso que a gente tem colocado, especialmente no caso das pessoas trans, se na nossa cabeça de pessoas que têm vamos dizer assim, vou até nos enquadrar no grupo das pessoas que têm maior facilidade de lidar com com as diferenças, né? Com o que difere uma pessoa da outra enquanto característica, né? E não enquanto ser humano, porque somos todos iguais. Se a gente tem essa dificuldade no se expressar, no se colocar, inclusive no pensar no outro dessa forma, da forma como o outro é, sem fazer associações, imagina isso no grupo de pessoas que têm uma dificuldade muito maior de entender que esse diverso, ele também faz parte do todo, né? Que é diverso, que é diferente no que diz respeito às suas características, talvez a uma orientação, escolha, enfim, que é diferente da que eu fiz, mas que não é diferente do que eu sou enquanto ser humano. Então, é extremamente complexo quando a gente começa a pensar dessa forma. E acho que talvez por isso que muitas vezes, e aqui eu não estou fazendo o papel de justificar as falhas da gente no trato das pessoas, mas muito mais trazendo um pouco para complicar mais ainda a nossa reflexão, né? Meio que fazendo advogada do diabo mesmo, né? Talvez por isso que esse seja um dos fatores que algumas pessoas se posicionam assim cada vez com mais rejeição. Ah, mas vocês ficam falando de direitos e ao mesmo tempo vocês ficam pensando em direitos exclusivos para pessoas diferentes, porque num grau assim muito amplo, muito superficial, parece que passa uma mensagem desse tipo, né? Porque a gente faz questão de dividir, né? Na nossa cabeça a gente divide. Agora, na minha fala eu divido o tempo todo. Como é que eu lido com isso? Eu me pego pensando nisso o tempo todo. E aí, para mim, é difícil de trazer respostas. Eu acho interessante essa fala, né, Ney? Porque, na verdade, a gente se assusta com aquilo que a gente não está acostumado. Né? Todo ser humano, quando eu vejo algo que é diferente da minha rotina, do meu olhar, eu vou rotular. Essa é a grande verdade. Então, se eu saio do Brasil e eu vou para uma outra cultura, e eu não estudei, eu não sei nada daquela cultura, eu vou rotular. Isso é o comum, né? E, infelizmente ou felizmente, são seres assim, rotuladores. Mas eu acho que tem muito do medo daquilo que eu não conheço, né? Algumas pessoas são mais curiosas, então eu não conheço, eu vou lá cutucar para saber como é que é. Eu acho que a gente faz parte desses cutucadores, que tem curiosidade, né? E existem outras que não, que elas querem... Ai, eu vou ficar desestabilizado com esse processo, eu não sei como falar com essa pessoa, eu não sei como me portar perto dessa pessoa, porque é novo. Né? É a mesma coisa você pegar o carro zero, que você não quer tirar nem o plastiquinho do banco. Ai, não, deixa ele novinho. Cara, saiu da concessionária, não é mais novo. Né? Eu tenho que experimentar, eu tenho que ver o que aquilo vai me agregar de valor. Né? E a gente tem esse medo ainda desse novo, dessa coisa que eu não conheço muito bem, porque não faz parte do meu mundo. Então, eu acho que papos como esse que a gente está tendo é muito importante. As pessoas precisam escutar mais sobre isso, vivenciar mais isso, e se inserir nesse processo de uma forma respeitosa,
né, que se respeite a si e ao outro, mas que veja isso como uma novidade. Opa, é uma novidade para mim e eu vou experimentar, né? Então, pelo menos eu enxergo dessa maneira. Eu acho que eu queria que o Ney falasse um pouquinho sobre como o SUS está tratando esses assuntos, porque ele falou isso um pouquinho muito rapidamente antes, mas eu achei tão legal essa ação, uma ação pequena, mas é uma ação já num caminho legal que a gente pode, né, percorrer, que eu achei muito legal mesmo. Até quando você fala do que assusta, né, Gi, eu fico pensando do que eu acho que o que assusta, né, nessa diferença, eu acho que assusta é o medo de cada um se perder, né? E eu acho que é cada um se perder, eu fico pensando que é um se perder porque pouco se conhece, né? E aí eu acho que esse rótulo, né, fica uma eterna briga, né? Tem até as questões psiquiátricas, nosográficas, né, de se tem CID ou não tem CID, né, tô falando das doenças. Sim. E aí quando você fala da questão do rótulo, né, o quanto nomear as coisas é importante, né, então, haja vista, aí saudosos anos 80, o quanto a gente falava da população, nem lembro mais, ó, é, GLS, né? E hoje eu já me perdi nas siglas, né? Sim. Mas chegar, o quanto nomear é importante. Agora, engessar é ruim, né? Eu acho que você se reconhecer por um nome é importante, né? Agora, se esse nome me aprisiona, é ruim. Então, agora, nesse contato com o outro, se eu não me conheço, se eu não sei quem eu sou, se eu não sou capaz de me nomear, como é que eu vou conhecer um outro que é diferente? Se eu não me permito chegar a esse outro que é diferente. Então, se eu me conheço pouco, se eu vou me aproximar de outro que parece que é diferente de mim, vai que esse outro que me parece aversivo, vai que eu me reconheço como igual a esse outro que me parece aversivo. Então, é maluco, mas é, É pode real. ser pode ser uma das possíveis explicações para essa aversão, para essa violência, né? Então, eu acho que quando você me pergunta, né, de um dos passos do SUS, né, eu acho que um dos caminhos aí foi a instituição do nome social, né? Então, tanto no SUS quanto outros espaços públicos, né? Agora, o SUS acho que foi um dos marcos, né? Acho que até encabeçado pela Política Nacional da Humanização Hospitalar, ele traz isso bastante forte, né? E aí eu acho que, encabeçado por uma política, né? Eu acho que o quanto isso é importante, né? Então, ele traz essa garantia de direitos, né? Então, assim, não, fui registrado como João, mas você está vendo que a pessoa se reconhece e se apresenta como Samantha. Então, gente, qual o problema? Ele se reconhece e se apresenta como Samantha. Vou chamá-lo por Samantha. Né? Então, a questão da reconfiguração arquitetônica dos banheiros. Né? Então, haja vista alguns shoppings que, por exemplo, adotaram os banheiros familiares. Gente, como é Verdade. que um pai sai com uma filha? Então, olha como que isso... E aí a gente nem está falando da população trans, eu estou falando de inclusão de famílias que têm suas questões. Então, o quanto isso vai proporcionando, né? Então, o quanto isso é uma questão que é particular, que é individual, que é singular, o quanto isso vai reverberando para outras esferas, né? Então, eu acho que só resgatando um pouquinho
também a pergunta da Adri, né? Então, como é que a gente vai solucionando, né? Porque senão, eu acho que o que não dá é para a gente ficar no espaço da angústia, né? Então, acho que um dos jeitos que eu resolvi uma das minhas angústias foi fincar pés em lugares diferentes, né? Então, foi por isso que eu finquei pé, um na educação e outro na saúde, né? Então, acho que são e os dois públicos. Então, acho que são dois campos que ainda requerem muita discussão, que eu acho que são muito férteis e vastos para a gente problematizar, para a gente e que eu não vejo outra saída e solução senão por meio de integralidade, ações da intersetorialidade, né? Então, só contando rapidamente alguns exemplos. Então, muitas vezes a gente vê usuários, né, no setor saúde muito fragilizados, muito vitimizados, que como é que a gente promove, né, cidadania, preservação de direitos? A gente tem que incentivá-lo a ações de educação, né? Então, é aí que eu vejo essa conversa possível, né? E aí eu venho compartilhando com a Gia alguns exemplos, né? Eu não esperava que na educação a gente observasse tantos exemplos e tantas manifestações espontâneas e gratuitas de situações de vitimização, né? Então, os alunos contam para a gente, né, de professor, passei por uma situação de exclusão e vitimização por conta de orientação sexual. Professor, aconteceu uma situação, e aí quando você vai refletir, e pensar tecnicamente, olha, foi uma situação de estupro. E aí, que bom que a gente pode orientar, que a gente pode encaminhar, que a gente sabe alguns mecanismos. Então, acho que se não são por essas, né, por esse caminho, né, da integralidade, da intersetorialidade, a gente não consegue resolver a angústia e não consegue minimamente promover alguns espaços e avanços sociais, né? Eu fico pensando que esse grande desafio, quando você trouxe para o mundo da educação, né? A gente tem o desafio de trabalhar todo esse contexto na sala de aula, dentro da escola, quando os alunos nos chegam com essas demandas, né? Alunos que sofrem na pele mesmo toda essa questão da violência, da violação dos direitos, enfim, tanto no ambiente escolar, quando, por exemplo, não é prática adotar, por exemplo, o uso do nome social, apesar de, inclusive, isso já está previsto em lei, mas ainda dentro das escolas, com as poucas pessoas trans, não é uma prática, né? A questão do uso do espaço como um todo, por exemplo, os banheiros, é um desafio muito grande dentro do ambiente escolar, mas também por essa questão da vivência mesmo, né? Física e emocional da própria pessoa. Mas aí eu fico pensando num outro grande desafio para a gente como professor, por exemplo, trabalhar com crianças, né? Que a gente sabe que vem ali totalmente desprovida de preconceitos ao mundo. Esses preconceitos vêm a partir da sua vivência familiar, em sociedade. E aí, por exemplo, eu já trabalhei com crianças de 4 anos que chegavam na sala com um arcabouço de preconceito gigantesco, né? E como que eu lido com isso? Como que eu trabalho esse imaginário que está sendo construído ali na vida da criança? Se a principal referência dela, e eu acredito muito, muito nisso, tem que ser a sua família, os seus pais, né? É claro que eu, como professora, quero ser uma referência de crescimento, enfim, de evolução na vida dessa criança, mas a principal referência dela é os pais, né? Então, o convívio familiar, muitas vezes, traz essa construção. Num lugar, né, num ser, que eu acho que talvez seria ali a resposta que a gente tanto procura para o futuro, para esse futuro diferente. Eu acredito, sim, que a gente está num caminho, a gente já entrou num caminho de mudança. Um caminho ainda muito frágil, que se quebra o tempo todo,
que aparecem abismos o tempo todo e a gente precisa transpor esses abismos, mas a gente está num caminho. Pensar nesse futuro é extremamente desconfortante quando a gente entra numa sala de aula, por exemplo, e está trabalhando com crianças, e crianças que na maioria das vezes fazem piadas totalmente preconceituosas, um preconceito muito fundamentado na orientação sexual, né, na questão de gênero, e que a gente vai conversar com aquela criança, ela não sabe o que ela está dizendo, mas isso está ficando muito firme, né, e está tomando um corpo muito concreto na sua cabeça. Né? Acho que esse desafio meu Deus, é muito grande.